ideias e novos caminhos para o Estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos aqui da Casa Firjan e apresento hoje, ao lado da Júlia Zardo, que é gerente de ambientes de inovação da Firjan, o primeiro episódio da temporada 2024 do Pensa Rio. Bom, depois de reunir durante 3 anos pensadores, especialistas e gestores públicos para debater sobre os novos caminhos, as alternativas para o desenvolvimento do Rio, agora, em 2024, a gente vai ouvir as contribuições de empresários e líderes para debater, então, qual é o papel das empresas na sociedade. Hoje, a gente vai propor um formato um pouquinho diferente para abrir, então, essa temporada. Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe que o José Luiz Alqueres, que é o curador desse podcast e também o presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, dá o tom para as nossas discussões e também comanda aí as perguntas e ajuda aí nas entrevistas. Hoje a gente vai inverter esses papéis, né, Alqueres? Então, em vez de fazer as perguntas, hoje ele será o nosso entrevistado. Então, Alqueres, eu quero pedir para você falar por que a gente vai trazer mais o papel das empresas para a sociedade esse ano para o Pensa Rio. Seja bem-vindo. Olha, eu estou muito feliz porque o que a gente está fazendo hoje é a sequência de uma reflexão, não apenas de nós três, eu, engenheiro de formação, Júlia, professora de marketing da PUC, você jornalista. Quer dizer, aqui já existe uma diversidade na mesa e o que nós, ao longo de 3 anos, conseguimos explorar bem é como, para o progresso da sociedade, para a melhoria das qualidades de vida, a integração das diversas competências pessoais, das diversas características, é um elemento fundamental. E que a maneira mais eficaz de você juntar diversidades com um propósito específico é a empresa. No passado, isso a gente vai poder discutir, talvez fosse assim muito autoritário, o dono da empresa queria aquilo e acabado. Hoje não. Hoje as coisas seguem um plano, um planejamento, uma interação. E eu acho que é sobre isso que nós vamos falar, e especialmente sobre como a mudança nas condições ambientais representa um enorme desafio em relação às formas que têm se mostrado eficazes no presente, mas pode ser que não venha a ser no futuro. Perfeito, muito obrigada. Júlia? O Alqueres, ele sempre traz para a gente essa visão para além da escola de administração, né, Alqueres? E a gente fala que hoje a empresa aqui na Casa Firjan, né, a empresa precisa olhar para o futuro, olhar para as inovações, mas que isso não é só, não diz respeito só a mudanças tecnológicas, né, mas diz respeito também às mudanças sociais, de hábitos de consumo, essas coisas todas. Então, eu acho que assim, você falou de um retrospecto que a gente já fez aqui no Pensa Rio desde 2021, falando muito da cidade, né, e de que cidade a gente quer para esse futuro, o que as pessoas já estão fazendo aqui nessa cidade. E eu acho que essa nova temporada é muito interessante porque a gente fala com foco nas empresas, né, que são nossos associados, para elas que a gente está aqui se organizando para pensar futuro também, não só para elas e para a sociedade. Mas queria que você desse assim, essa dimensão para a gente. O que você acha que é o papel social dessa empresa aqui? O nosso presidente, Eduardo Eugênio, ele fala que não existe empresa saudável num tecido social que não está saudável, né? Então, como é que a gente pensa o papel dessa empresa para a transformação necessária desse futuro? O papel social da empresa é complexo, é muito, vamos chamar assim,
diversificado, porque tem que atender situações muito peculiares a cada contexto que ela atua e a cada uma das pessoas que tem interesse, vamos chamar assim, nos negócios dela. O que durante muito tempo não existiu é uma maneira de deixar muito claro para o empresário que ele é o responsável por tudo isso. Eu me lembro bem, a minha formação, uma formação clássica de engenheiro, que depois de alguns anos de trabalhar como engenheiro, começava a ser administrador. As empresas, no Brasil, as multinacionais e algumas grandes estatais, então, promoviam cursos de pós-graduação, muito comum, ou muito procurado, nas universidades americanas. Harvard, Stanford, Berkeley, Princeton. E era muito interessante que o que era apresentado como grande novidade nas escolas de administração era o estudo de cases. Aí você ia administrar a empresa e verificava que os problemas reais eram um pouco diferentes, que você não conseguiria desembarcar o navio porque os estivadores só trabalhavam 6 horas por dia, que um responsável pelo procurement estava ganhando a comissão indevida de um determinado fornecedor. Então, você vê, os problemas humanos, sejam individuais, sejam de coletividades, subgrupos humanos, que entram na equação e que, no meu modo de ver, são os grandes problemas, estão completamente ignorados da literatura clássica de administração de empresas. Não há case que relata a complexidade de uma situação que um capítulo de um bom romancista traga. Mas o denominador comum é a humanização da gestão, que aí sim você poderá ter empresas com os seus colaboradores alinhados em função ao propósito da empresa. Perfeito. Alqueres, isso que você fala da humanização das empresas me lembrou muito o seu livro, um livro que você está para lançar. Estou dando um spoiler aqui, mas você já autorizou, né? É um livro chamado Empresas Sábias. Então, eu queria te fazer 2 perguntas em uma só. Quais foram as motivações para você escrever esse livro? Você que passou aí, já teve experiência pela Light, Eletrobras, tem aí uma grande trajetória, né, à frente de empresas. Então, primeiro, qual foi a motivação? E se você pode trazer para a gente um top 3 de questões obrigatórias que todo empresário precisa se preocupar hoje? Se você me permite, eu vou fazer um super sumário de uma diversificada formação profissional e experiência de trabalho, que moldou muito o que eu escrevi nesse livro. Eu tenho 80 anos, quer dizer, sou formado há 58 anos e comecei a trabalhar quando estava ainda na faculdade. Então, trabalhei nos mais diversos campos da engenharia, da administração, da área financeira. E trabalhei como engenheiro de obra, como gerente, como chefe de departamento, como assistente do diretor, como diretor. E desde 1988, de um modo geral, como presidente de alguma coisa. Muito tempo, 88 para cá, da 12 mais 24, são 36 anos presidindo. É um período, e isso eu acho a primeira coisa muito importante para qualquer executivo completo, participar da vida associativa.
Então, eu era lá sócio da Firjan, do Clube de Engenharia, da Associação Comercial, porque quando você cresce na hierarquia da empresa, você tem que olhar para dentro da empresa e para fora da empresa. Tem pessoas que veem o mundo por uma fresta de janela. Tem outras que têm verdadeiras, né, portais abertos na mente para o que for. E até, Alqueires, desculpa te interromper, mas foram 36 anos que o mundo mudou completamente, né? As referências mudaram. Então, como é que você se adaptou a isso tudo? Isso, exatamente. Tem que conversar com gente diferente mesmo. É a única maneira, é ser aberto à novidade. Ser aberto não é uma coisa, você tem que ser aberto, não. Tem que ser aberto em tudo. Você tem que ser aberto para ouvir o que nessa época seus filhos adolescentes estão armando para falar uma coisa. Depois eles se casam, depois você começa a aprender com os netos. Eu tenho 10 netos, e você descobre que quando você tem capacidade de ouvir, eu falo assim, puxa, mas meus netos são muito mais inteligentes que os meus filhos. Não. Eles são igualmente, apenas eu os ouço mais que ouvi meus filhos. Eu acho que isso vale para todo muito. Que quando você abre a sua capacidade de ouvir, você realmente cresce. E a gente tem discutido isso muito aqui na casa, né? Eu quero dizer, esse poder da diversidade para a inovação. Da diversidade de experiência, da influência de contextos diferentes. Isso é um outro fator muito importante, um complemento desse primeiro fator, que quando você vai participar da vida associativa, você é diretor de uma empresa elétrica, vai lidar com o diretor da empresa de solventes, com o diretor da empresa têxtil. Tem assuntos comuns, não é? Mas tem assuntos peculiares. E isso vai te dando, não é, essa visão da diversidade da formação. Na época havia muito essa questão das uniões entre pessoas do mesmo sexo, ter direito ao plano de saúde. Então, vai logo fazendo, vai ter direito ao plano de saúde, sim, vai ter direito ao plano de pensão. Mas isso tem que levar ao conselho? Não, isso não tem que levar ao conselho. Isso é uma condição do tempo. E é uma coisa bonita, porque entre os governos, que isso depende de uma lei, depende de passar no Senado, e o Supremo Tribunal então vai interpretar, se bate na Constituição, não, a empresa, isso é assim porque o empresário quer. Então o empresário ele tem um poder naquele microcosmo que ele comanda em ser avançado, em ser realmente assim um condutor da sociedade para rumos mais humanizados, sem vender muito caro isso, sem entrar em discussões de natureza religiosa ou filosófica, não, apenas uma coisa simples, o respeito à pessoa humana, não querer julgar ninguém. Isso é possível. Então, a primeira parte da pergunta, eu queria dizer, eu assim fui engenheiro de obra, fui diretor, fiz pós-graduações nos Estados Unidos e na França. Depois saí dessa parte mais de obra para a parte de projetos. Da parte de projetos fui para um campo muito específico de engenharia nuclear, quando fiz estágios nos Estados Unidos em algumas empresas. Aí quando eu vim para cá, por circunstâncias de vida dentro do mesmo grupo, eu vim ser diretor de distribuição da Light, que não tinha nada a ver, mas acabou tendo tudo a ver. Porque naquela ocasião, em 1979, nós fomos pioneiros
em diversificar a matriz energética, fazer energia solar, fazer energia de aquecimento térmico, fazer energia eólica, porque eram maneiras de resistir à entrada do nuclear. Tempos depois, com o esgotamento dos potenciais hidrelétricos mais próximos, passou a defender o nuclear como uma solução não poluente, algo que ainda está uma discussão em aberto. Então, eu estou dando esses exemplos da minha vida como engenheiro. Depois, como empresário, eu tive que cair logo na discussão de privatização de empresas estatais, que no Brasil foi uma discussão muito grande, porque as estatais eram ineficientes mesmo. E uma estatal ineficiente, ela penaliza todos os consumidores. É um outro fator que a gente aprende como, assim, a prioridade, eu diria, das prioridades. Digamos que a primeira é a que leva a respeitar a diversidade, o que seria o quê? A formação humanística. Eu, assim, meio en passant, falei como um livro de um bom romancista traz muito mais complexidade que qualquer caso empresarial. Você pode ver também uma novela feita Avenida Brasil, ou qualquer coisa dessa que passa aí na Globo e em outras redes que fazem novelas de qualidade, ainda que exagerem, às vezes, certas situações, trazem para dentro de cada casa o mundo como ele é. E por uma circunstância aí difícil, que eu não posso fazer, as escolas de negócio não trazem o mundo como ela é. Trazem o mundo que eles gostariam que fosse. Aí saem esses garotos formados e vão administrar uma grande empresa e vai, não deu certo, emite todo mundo, está todo mundo errado. Quer dizer, ele está certo porque ele aprendeu em Harvard, ele está certo porque ele aprendeu em Yale. O mundo é que está errado. Cansei de ver isso. O mundo não é só técnico, né? Não, não é. O mundo... Aí, esse segundo ponto, então, que eu explorei agora, a questão da prioridade, é o segundo. Pensar o mundo como só técnico nos levou a uma situação de profunda desumanização e desbalanceamento e injustiça social. Eu acho que o terceiro ponto, Júlia, que a gente tem que olhar agora com muita atenção nesse momento, é que todo o desenvolvimento promovido pelas empresas, e foi fantástico, hoje a vida humana não dura 35 anos, como na idade média durava 25. Depois foi aumentando, chegou a 79, agora caiu para 74. Enfim, é muito. Eu já passei da cota, já tenho 80, já estou 5 anos no lucro. Mas, enfim, hoje os efeitos da cadeia de produção e consumo provocaram tantas mudanças na Terra que a gente passou até a chamar essa idade como o antropoceno, aquela que as mudanças provocadas pelo homem são maiores que as da natureza, que os vulcões, que os maremotos, que os terremotos. Ou seja, a Terra está recebendo menos radiação, ela está num processo de aquecimento, porque a radiação bate e sai da própria atmosfera, só entra menos, e também daqui não sai, todas as chaminés, canos de descarga e uso da terra, e com isso ela aquece. Então a questão da sustentabilidade da terra, no meu modo de ver, passou a ser absolutamente focal, e todos os esforços da ciência deveriam prioritariamente se dirigir a esse objetivo. Kelly, só um comentário. Você realmente no livro e em todos os outros
episódios aqui, você fala muito do papel da mulher, né, por exemplo, da importância dela até para o futuro, não só nas empresas, mas para que ela seja escutada. E você fala muito dessa coisa que a gente aprende, né, lendo sobre a história, que as coisas são muito cíclicas, né, e que alguns momentos são mais fortes e a gente respeita, em alguns momentos caem no esquecimento. E aí eu queria trazer um assunto que é importante aqui, impacta o Brasil muito hoje, o mundo inteiro, que é a questão da China. Né, você fala muito ao longo do livro que a China, quem sabe agora, está num momento cultural interessante também, para que ela tem características de povo, né, e de resiliência que agora são muito importantes, e isso ajuda aí esse fator China. Como é que você... Muito boa lembrança sua, Júlia, porque o gatilho, vamos chamar, americano gosta muito de achar o trigger, né? Aquilo que faz deslanchar um processo, quer dizer, o gatilho de uma grande mudança mundial está na emancipação das mulheres. Emancipação, eu digo, na igualdade com os homens. Nas sociedades, se a gente pudesse fazer uma divisão assim muito, mas muito rude, vamos dividi-las entre individualistas e coletivistas. As individualistas são, em geral, como era na antiga Grécia, tinha 1000 cidades, depois, no Renascimento, os principados romanos e aqueles principados alemães, que eram também dezenas, a Confederação do Reno, que o Napoleão quis criar, a Inglaterra. E até eu me lembrei dessa parte, você falando isso, que isso é muito legal também para trazer diversidade, né? Porque como são vários principados, ducados, cada um produz uma coisa diferente. Então, o que é que houve no Renascimento? A gente vai à Europa hoje, vê Leonardo da Vinci, né, vivia em Milão, o Botticelli em Florença. Então, havia, né, o mecenato, o patronato até de uma competição artistas, ali, né? Uma saudável competição. O rei da França, Francisco I, foi lá pegar o Leonardo da Vinci e levar para lá para viver ao lado daquele gênio, aquela pessoa que não tinha igual. Mas o que eu estou falando agora sobre isso, especialmente para o futuro, é que esse tipo de diferenciação entre homem e mulher vai ser mais importante que qualquer coisa dessas. Porque nas grandes sociedades coletivistas, o indivíduo é uma pecinha pouco considerada. Lembra a abertura dos Jogos em Londres? A gente viu na televisão. Parecia um helicóptero, aí não sei lá em que circunstâncias, jogavam a rainha da Inglaterra, ainda viva, do helicóptero, e o James Bond, acho que o Sean Connery ainda, talvez um outro, pulava num paraquedas, salvava a rainha. E teve um show lá de uma cantora, não sei qual delas, as Spice Girls ou alguém lá do gênero, mulheres sempre protagonistas e poucas. Indivíduos excepcionais. O melhor espião, a rainha com mandato mais longo ou com exercício do poder mais longo da história. Indivíduos. Aí você vê a abertura dos Jogos em Pequim. Aquele maravilhoso espetáculo. 5.000 dançarinas mexendo a mão, mexendo o pé, todas absolutamente, parecia um negócio produzido em computador a partir de uma pessoa só. Então, até a arte se volta a uma coisa individual. Na outra, a arte se volta a expressões coletivas.
Dentro disso, nesses países coletivos, é mais fácil um governo autoritário e totalitário manter a ordem. Falando sobre a China tem sido um exemplo de indústria que está investindo bastante em sua indústria criativa, né? E ano passado, Alqueires, a indústria criativa foi uma pauta que a gente abordou em vários episódios. Queria só dar uma contextualizada antes de fazer a pergunta para você, que eu quis trazer um estudo aqui para a nossa conversa, que uma análise feita pelo nosso mapeamento da indústria criativa mostrou que as 5 maiores empresas em valor de mercado no ano de 2015 eram Apple, Facebook, Alphabet, Microsoft e Amazon. Se a gente compara com as empresas que tinham maior valor de mercado em 1975, anos 70, a gente vai ver que naquela época eram as empresas de óleo e gás, de petróleo, de aço, então as empresas mais tangíveis, né? E agora as maiores empresas de valor de mercado são as intangíveis. Eu dei essa introdução para a gente voltar os olhos aqui para o Rio e falar sobre a nossa indústria criativa como uma saída também para o desenvolvimento do Rio, né, Alqueires? Qual é o potencial do nosso valor intangível para desenvolver aqui não só a cidade como o Estado? Seguramente desde o final do século XVIII, quando a capital federal veio para cá, passou a sediar grandes instituições culturais, grandes em termos brasileiros, e numa certa época, praticamente, aqui se produzia tudo a respeito de culturas mais avançadas que poderia haver. Com o tempo, São Paulo, especialmente a partir do final do século XIX, começou também a entrar muito firme nisso. Esse processo se distribuiu. A nível mundial, eu vejo que no futuro o valor dos bens vai vir profundamente influenciado pelo valor dos componentes intangíveis. E não digo de bens de altíssima tecnologia, não, digo um tênis. Vai comprar um tênis, tem tênis aí no mercado de R$1.000, como tem também de R$50. Mas o tênis de R$1.000 tem lá uma espuma resiliente que sofre não sei quantos choques e não transmite aquilo para a coluna, e quem corre maratona então pode aguentar. Ele tem um tecido que respira, joga água para fora e não sei mais o que. Então, a gente está comprando ali tecnologia, porque o peso da borracha, o peso do tecido, o peso dos R$1.000 deve custar um pouquinho mais do que o do tênis de 50. Apenas o enorme trabalho de ficar pesquisando, testando, disputando milhões de competições, fazendo propaganda, é que faz com que aquele tênis, né, diz o seguinte: todos os 10 primeiros colocados na Maratona de Londres, que foi a coisa de uma semana, usavam lá o tênis da mesma marca. Então aquilo, eles imaginam que milhões de pessoas não vão comprar o tal tênis. Então comprarão pelo valor intangível. Mas isso se reflete também nos balanços das empresas. Na virada do século XIX para o XX, o peso das marcas, dos softwares, enfim, do que é soft, não chegava a 5% do valor das empresas. Não na minha administração, mas ainda na de vocês, vocês verão as empresas serem avaliadas pelos contratos de trabalho que dizem assim: a Júlia se dispõe a trabalhar sem prejuízo de salários, isso e aquilo, por mais 10 anos nessa empresa, Natane, por mais 10 anos. Então as pessoas, o que é que elas vão comprar? O soft, aqueles empregados dedicados e a capacidade que eles terão de desenvolver modelos, algoritmos, aplicações da inteligência artificial, porque o valor vai estar nas pessoas. Alqueires, é muito legal poder compartilhar com quem vai assistir esse episódio
essa conversa com você, porque é interessante que você fala aqui ao longo do teu livro também, que você foi sendo chamado, achei muito interessante, você foi sendo chamado por motivos diferentes ao longo da sua vida profissional para trabalhar nos lugares, né? Primeiro, ele é engenheiro, entende de energia elétrica. Depois, ele entende de energia, aumentou o escopo de uma forma mais ampla. Depois ele já entende alguma coisa de administração e de lidar com as pessoas. Ele já sabe agora resolver problemas complexos. Então, não precisa nem ser empresa de energia, nem nada disso, mas ele sabe resolver problemas complexos. E é muito a nossa experiência aqui, né, Natane, minha e sua, na conversa com você sempre, que é sempre não focado na escola de administração, mas focada nas questões humanísticas mesmo, né, de relações sociais e cultura e referências, e o que a gente aprende com outros campos do saber que a gente pode trazer para a empresa. Então, eu acho que, assim, esse livro tem muito a ver com isso, e esse bate-papo também, né? Tem muito a ver com o que a gente conhece de você e agora todo mundo vai conhecer. Isso foi muito legal da parte de vocês puxarem isso, porque tem muita filosofia nisso, mas eu não tenho nenhum desprezo pela importância do aprendizado de tudo que se aprende em administração, em project management, em gestão por objetivos, em planejamento estratégico. Tudo isso é importantíssimo para o sucesso da empresa. É como se fossem as hard skills e soft skills, né? Isso tem que se sobrepor. Essas coisas tradicionais são aquela base. Todo mundo tem que saber mesmo. Serão quase commodities para quem falar, eu sou um administrador. Você não vai perguntar, você sabe o que é isso? Hoje você contrata alguém, você já não pergunta. Você sabe mexer numa tabela Excel? Eu vejo muitos currículos que as pessoas botam. Competências. Word, tabela Excel. Isso é quase que, vamos dizer assim, eu sei falar, eu sei rir. Como já foi, eu sei datilografia. Eu sei datilografia. Né? Havia os concursos, sim, tinha que bater não sei quantos toques por minuto, 60 toques, no mínimo de 80 toques, com 3 erros, concursos públicos do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, era a grande máquina. Então, era dominar esse ferramental. Mas, além desse ferramental, você vai ter que dominar esse básico de filosofia, de psicologia, de ação, de comportamento, de respeito ao próximo. Isso vai ser muito importante. E a melhor maneira de você cultivar isso, o segredo dos segredos desde a Grécia Antiga, está numa frase de Sócrates, que é uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Eu fico até triste, porque eu tenho tanta pergunta aqui ainda para fazer, mas a gente tem um tempo para respeitar, né? Então, Alqueires, não sei se tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aqui nesse nosso bate-papo antes da gente encerrar. Eu queria só fazer um comentário antes e dizer que isso que você trouxe, Alqueires, tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui, por exemplo, no Lab de Tendências, né? A gente, para pensar os futuros possíveis, os futuros que a gente quer construir, a gente tem que trazer, e as meninas trazem aqui sempre, a Carol, a coordenadora do Lab de Tendências, traz as pessoas que pensam na ficção científica, né? Poxa, como é que a gente imaginou o mundo, não só distópico, mas utópico, e como é que a gente traz isso a valores presentes, né? E consegue construir uma trilha daqui até lá. Então, isso a gente começou falando do papel da casa, de trazer inovação. Eu acho que isso você conseguiu juntar aí a trilha humanística com o que a gente está fazendo aqui no dia a dia e como é que isso vai apontar para um caminho legal de empresa. Obrigada.
Eu só queria dar uma última palavra, então, sobre a importância da literatura, todo tipo de literatura. E lembrar um tipo de literatura destinada, quando foi escrita, a jovens e pessoas que queriam ampliar seus horizontes. São os livros que um escritor chamado Júlio Verne, ficou muito conhecido aqui pela uma das suas obras mais populares, chamada 20.000 Léguas Submarinas, que trouxe a ideia de um submarino que viajava pelo mundo, isso lá no final do século XIX. E aquilo foi, assim, um exercício de futurologia, porque assim como ele trouxe aquilo, ele trouxe um avião elétrico, ele mostrou viagens pelo desconhecido, e aquilo alimentou muito a juventude. E ele foi um autor muito patrocinado pelo governo francês, naquele momento, depois da derrota da França para a Alemanha na Guerra de 1870, que a Alemanha anexou, então, a Alsácia e a Lorena, territórios que, vamos dizer, há algumas centenas de anos faziam parte do Estado francês. Aquilo foi uma humilhação nacional. E a virada da França começou por constatar que a Alemanha estava muito mais avançada cientificamente. Os seus canhões eram melhores, as suas organizações militares eram melhores, o uniforme dos seus soldados era mais adequado. Então a França entendeu que até mesmo para reconquistar o seu papel histórico, precisava se dedicar à ciência. E o Júlio Verne, na sua literatura, ele consegue, nesses livros destinados a trazer o interesse da juventude francesa para a ciência, trazer também o interesse para alguns ideais dentro da cultura francesa muito fortes, que vinham da Revolução Francesa, que são os ideais de igualdade, fraternidade, não é? Que são importantíssimos, e liberdade democrática, porque as pessoas se sentem bem em sociedades onde tem a sua voz. É lógico que as empresas não são núcleos de democracia entre os que lá estão, mas elas devem, em termos de sistema político, apoiar o Estado democrático, e aqui no Brasil, infelizmente, nem sempre estiveram ao lado dessa luta, ao mesmo tempo que devem ouvir, negociar, dar a voz, tratar sem diferenciação os seus empregados, e isso tudo só reverterá em benefício delas. Então, o futuro está na empresa, eu não tenho a menor dúvida. Ela que tem capacidade de alterar desde o clima do mundo até as condições de vida no Rio de Janeiro. Tá certo, Júlia, muito obrigada Alqueires. Então, essa foi a primeira edição do podcast Pensa Rio em 2024, que, aliás, eu nem falei no começo do programa, mas esse ano a gente vai ter algumas edições gravadas no formato de videocast, assim como vocês estão vendo aqui. Então, só para a gente finalizar, a gente sempre gosta de falar que a gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você tem alguma sugestão de pauta que tenha relação aí com o papel das empresas na sociedade, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou também acessar o nosso Instagram, que é @casafirjan, e lá você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.